O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente escuta São Paulo na primeira leitura na carta aos Efésios, nos dando um panorama de toda a existência, do sentido do universo, de tudo que existe e do sentido de toda a história humana, e coloca no centro do universo, no centro da história, a pessoa de Jesus Cristo. E a partir dali, ele descobre qual é o plano de Deus. Deus que, por puro amor, cria todas as coisas para compartilhar com as suas criaturas toda essa infinita beleza, esse infinito amor, essa infinita sabedoria, da qual Ele é a própria fonte e se identifica com Ele desde sempre, porque Ele é o princípio de todas as coisas. E o universo, saindo das mãos de Deus, sai da mesma forma que é Ele mesmo. Se Deus é amor, tudo aquilo que foi criado tem a marca do amor, reflete toda a beleza, toda a grandeza do seu Criador. O mundo, saído de um Deus que é amor, que é comunhão, só pode ser um mundo onde haja espaço para a criatura livre, porque sem liberdade não existe amor. E se não existe amor, como é que o universo poderia espelhar o seu Criador? Como é que a gente poderia falar que esse universo sai das mãos desse Criador que é amor? Se Deus cria criatura livre, isso quer dizer que ela pode escolher entre a comunhão e a não comunhão. E ali onde começa a aparecer, e ainda permanece de uma forma misteriosa, o mistério do mal, ou seja, dessa possibilidade de escolher o não amor
a não comunhão e de dizer não para esse amor infinito que nos criou. Mas Deus não deixa o mundo entregue ao mal, pelo contrário, realiza um plano de amor e manifesta de uma forma clara como o amor sempre vence, sempre está por cima do mal. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde foi grande o pecado, maior ainda foi a graça, foi o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta diante do mal como esse amor mais teimoso, mais persistente de qualquer mal, e que de alguma forma transforma a própria linguagem da maldade, usa ela para sua declaração de amor. E esse é o mistério da cruz. O Pai envia ao mundo seu Filho bem-amado. O homem escravizado pelo pecado rejeita o Filho. Aqui a gente viu na leitura do Evangelho como justamente os personagens mais religiosos da época de Jesus, ou seja, os fariseus e os mestres da lei, são justamente eles que rejeitam de uma forma mais radical o Filho bem-amado que o Pai enviou ao mundo. E a gente sabe onde terminou essa rejeição. Ela terminou na cruz. Mas a cruz não foi a última palavra, porque ali do alto da cruz, o que a gente escuta Jesus falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O pedido de perdão em nome de todos nós. O Filho que, sendo assassinado injustamente por nós, pede perdão ao Pai em nosso nome, como nosso representante, e obtém o perdão, e já desde ali a vida começa a se manifestar como mais forte que a morte, como uma vida capaz de vencer a morte e de declarar que a morte não tem mais a última palavra, que o pecado não tem mais a última palavra na história humana, na história do universo. E isso tudo fica manifestado pela ressurreição. O Pai ressuscita o seu Filho, dá ao Filho essa vida nova, purificada, essa vida que vence a morte para sempre e mata a morte. E é dessa vida que Ele nos faz partilhar no nosso batismo. Quando a gente recebe o batismo, somos mergulhados nessa morte que matou a morte e nessa ressurreição que é o início de uma nova criação. Por isso, Jesus Cristo está no centro de todo o plano criador de Deus e manifesta no universo o amor de Deus nessa forma particular, na forma de um amor que é mais forte que o pecado, que é mais forte que o não, que é mais forte que a morte. Esse amor que toma diante do mistério do mal uma forma muito concreta, a forma da misericórdia, a forma do perdão. E é graças a essa misericórdia que todos nós, irmãos e irmãs, podemos dizer que na nossa vida o mal não pode ter a última palavra. A última palavra é a palavra da vida, essa vida que já vive em nós pelo nosso batismo, de forma escondida, mas que
já nos dá a garantia na esperança da vitória definitiva do reino de Deus, da qual todos nós já fazemos parte, já fomos convidados pelo Pai. Tanto é que São Paulo usa esse termo tão forte, falando da decisão definitiva de Deus a nosso respeito. Fala que nós fomos predestinados à glória. É claro que isso não quer dizer que nós não sejamos livres. Uma pessoa ainda pode dizer não à graça que ela recebeu, ainda pode dizer não ao batismo que ela recebeu e à vida nova que ela recebeu, mas da parte de Deus já está tudo definido. Não existe lugar para nós na morte, existe lugar reservado para nós somente na vida eterna, somente no céu. Quando eu comento aquele trecho sobre o juízo final que aparece no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus chama aqueles que fizeram bem, aqueles que fizeram o bem, que acolheram a sua graça, ele diz assim: vinde benditos do meu Pai, ao lugar que foi preparado para vós, desde a criação do mundo. Então, essa é a predestinação. Deus preparou um lugar para nós no céu, desde a criação do mundo. Pelo contrário, quando Jesus fala aos condenados, ele diz assim: ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não foi preparados para nós. Quem rejeita a graça de Deus, quem rejeita o céu, penetra no inferno, entra lá sem ter sido convidado. Não tem lugar reservado para nós no inferno, só tem lugar reservado para nós no céu, porque Deus nos criou para nos salvar, nos criou para a felicidade eterna, essa felicidade que toda pessoa que se abre a Deus e a graça de Deus experimenta um pouquinho dela no seu coração, já aqui neste vale de lágrimas, aqui ainda nessa terra dominada pelo mal ainda e pelo pecado. Vamos pedir ao Senhor que nos faça ter cada vez mais fé nessa nossa predestinação, e que essa fé seja tão grande que a gente já viva no mundo como predestinados ao céu, já desde agora, na esperança, saboreando um pouquinho a alegria do banquete eterno, das núpcias do Cordeiro, como é chamado o reino de Deus. Esse banquete que a gente recebe já de forma sacramental em cada Eucaristia da qual nós participamos.